Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, essa tendência dos tribunais de um punitivismo exacerbado, fora do contexto, onde sinônimo de justiça virou condenar e prender antecipadamente, também se revela, ao meu ver, nas questões das nulidades processuais. Eu vejo com muita dificuldade os tribunais decretarem qualquer tipo de nulidade. Hoje tudo é nulidade relativa, que não causa prejuízo. E o pior, o réu tem que provar o prejuízo. Há uma inversão do ônus, desse ônus. O réu tem que provar que foi prejudicado? Absurdo. Absurdo. Eu quero comentar sobre esse tema importantíssimo, que essa questão das nulidades, ela se insere numa problemática que é a seguinte: a defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta é o mérito, saber se o réu matou por não morrer, ou malzinho? bonzinho, malzinho, se no Barça toma leite ou não. De cabra. Se matou para não morrer, etc. Muito bem. Essa é a defesa de mérito. As nulidades, elas têm o caráter de defesa indireta, porque tem o mesmo patamar, porque anulando o processo dá prescrição, que é igual à absolvição. Então, nulidade é sinônimo de defesa indireta. Bom, os livros apontam, o código aponta quais são as nulidades. Acontece que a faculdade não ensina o estudante, e isso se reflete no recém-formado, qual é a atitude que ele tem que tomar diante de uma peça escrita, numa audiência, o surgimento de uma nulidade, quando é conveniente se pedir, arguir esta nulidade, enfim, isto não é explicado. Só dizer, olha, existe nulidade, são tais. Olha, esta oportunidade, como é que o estudante, o novo advogado tem que administrar, gerir essa questão? Bem, veja bem, Mário, tudo está dentro de um aspecto vivencial, de um aspecto empírico, um aspecto de experiência. O artigo 571 CPP, do CPP, determina que a nulidade ela deve ser suscitada no momento que ocorrer. É o artigo 571. E isso vai do advogado, ele vai entender se deve levantar ou não. Naquele momento ou não. Porque se ele não levantar naquele momento, ele pode levantar depois, inclusive em revisão criminal. Aliás, vamos fazer uma observação. No caso do plenário do júri, não. No momento em que ocorre a nulidade no plenário, imediatamente, ato contínuo, o advogado tem que pedir a palavra pela ordem. É o 571, inciso 8. Ele, naquele momento que acontece a nulidade, ele tem que arguir, diferentemente nos outros casos. Agora, veja bem, a nulidade, ela está ligada umbilicalmente à Constituição Federal. Que é a base de tudo. Quando se diz, por exemplo, mas o réu foi condenado no mérito, mas será que o mérito ele foi alcançado? Não houve um cerceamento de defesa? Com respeito a todas as garantias constitucionais e infraconstitucionais? Exatamente. Está condenado no mérito, mas vamos ver como é que foi isso. Aliás, nós temos um caso que nós vamos comentar já. Exatamente. Já. Então, a nulidade, ela está ligada umbilicalmente à questão da ampla defesa. E outra coisa, nada mais falacioso do que dizer que o ato viciado no inquérito policial não prejudica a ação penal. Isto é uma mentira. Por exemplo,
uma interceptação telefônica sem autorização judicial no inquérito e é oferecida a denúncia em cima daquela prova ilícita. Alterou o processo penal? Não Claro. alterou? Atingiu a nulidade do processo penal? Houve o prejuízo. O prejuízo. Claro que houve o prejuízo. Ministério Público comanda o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que nada mais é do que o inquérito policial tocado pelo Ministério Público, que é, nesse momento, o investigador. Quando ele oferece a denúncia, ele é o acusador oficial, ele é o custos legis, ou seja, ele fiscaliza a si mesmo, ele é tudo. Ele produz prova para ele, acusa e se autopolicia. O que eles estão fazendo nos PICs? E muita atenção, meus queridos colegas. Eles estão lançando um tal de depoimento a granel. Pega lá 3, 4 pessoas, ouve tudo num ato só. Compareceram fulano, beltrano e ciclano e disseram isso, pum, e assinam. Quem disse o quê? E aí quando você argui a nulidade, eles vêm com essa conversa de que a nulidade não alcança o processo penal, depois da denúncia oferecida, obviamente recebida, que não alcança, e mais, que não há na investigação o rigor do procedimento processual. Nada mais mentiroso, falacioso do que isso. Porque esse caderno, tanto o inquérito policial como o PIC, ele não é só um caderno informativo, ele produz prova e em cima dessa prova se pede prisão temporária, prisão preventiva, arresto de bens, sequestro de bens, indisponibilidade de bens, enfim, há uma série de consequências. E a nova lei, né? E a nova lei que foi introduzida, que foi promulgada em 2016, introduzindo o artigo 21, inciso 21, no artigo 7º da Lei 8.994. Pouca gente conhece essa lei. Poucos advogados conhecem, tem que ver. Causa nulidade. Tem nulidade lá no nosso estatuto que inovou no Código de Processo Penal. Há poucos dias atrás, um promotor de Barueri comentou comigo: não, doutor Mauro, inquérito não tem nulidade. Ato viciado é ato nulo. E tem que ser declarado, esse tem que ser argumentado no momento da resposta à acusação, porque eles fazem isso, né? E agora também criaram uma outra figura, a testemunha vítima. O que é isso? Ou é testemunha ou é vítima? Ora, Mário, E em cima disso oferece a denúncia, como é que não tem nulidade? Mário, acontece o seguinte: a prova do prejuízo. A prova do prejuízo é uma prova, muitas vezes, impossível de ser feita. Mas é detectável a olho nu. É claro, é como a luz do sol. Houve prejuízo, é claro que houve prejuízo. Se o ato foi irregular, se foi ilícito, se foi mal feito, o prejuízo... Ah, mas onde está o prejuízo? Na própria condenação. Mauro, não existe só a tipicidade penal, existe a tipicidade processual Claro. penal. O Claro. ato tem que ser típico. Dizer que o inquérito policial ou o procedimento investigatório criminal não tem regra fixa para se fazer oitiva, colher prova, isso é de um absurdo, é teratológico. Se o sujeito escrever isso no exame da ordem, do Ministério Público, da magistratura, está reprovado. O réu, se for condenado, o prejuízo está ali, está íncito. Agora eu quero falar uma coisa. Quando se diz, por exemplo, eu já falei isso aqui, que o inferno está reservando vários lugares para os ministros que entendem que a presunção de inocência não vale, etc., para condenarem antes do trânsito em julgado. Porque acontece o seguinte: essa questão do trânsito em julgado é no mérito, mas tem a nulidade. Tem a nulidade. Muitas e muitas vezes o réu é condenado porque a nulidade não foi agasalhada pelo segundo grau. É um absurdo. É um absurdo. Eu, inclusive, tenho uma das glórias da minha carreira. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a revista Veja, não a Veja, a Época, revista Época, fez uma reportagem longa comigo, a segunda reportagem mais longa da revista, com a minha fotografia, com o título assim: O Príncipe das Nulidades. Eu poria outra Eu fiquei muito matéria. chateado. Não, eu colocaria outra matéria. O profundo conhecedor do processo penal. Não, eu fiquei chateado. Fiquei chateado, eu queria pôr um rei das nulidades. Mauro, só para encerrar, essa oportunidade de se arguir a nulidade. Por exemplo,
um delito que está sob a égide da Lei 9.095. O réu tem direito, o denunciado tem direito ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Deve-se arguir na resposta à acusação? Isto, na minha opinião, não. Deixa chegar no final. Por causa da prescrição. Deixa chegar ao final, deixa ser condenado e aí sim impetra-se uma ordem de habeas corpus requerendo a nulidade do processo desde o oferecimento da denúncia, Perfeito. Porque o promotor é obrigado a oferecer a suspensão condicional do processo. Com isso tem que anular tudo, voltar tudo, você ganhou a prescrição. A não ser que o réu seja reincidente. Só toma cuidado para você não arguir na hora errada e você fazer o papel do Ministério Público e sanear o processo, que não é a sua obrigação. Você tem toda a razão. Quando argui a nulidade depois, anula tudo e dá a prescrição. Que a prescrição é igual à absolvição. Agora, é um direito público subjetivo do réu. Tem que ser respeitado. Exatamente. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.